O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, começamos os exercícios quaresmais. Estamos no tempo da quaresma, tempo forte dentro da igreja, porque nos convida a uma mudança de paradigmas, a uma verdadeira conversão do coração. O texto bíblico do Evangelho em Marcos, a frase final é essa: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo é agora. E se não houver conversão no agora, a gente vai perder muitas coisas. A gente pega o texto, a primeira leitura de Gênesis, e a gente observa esse se converter no Senhor. Veja que Noé é um homem justo diante de Deus. Ele vai passar por uma grande ação de chacota dentro do povo, porque o povo vivia o seu tempo, o povo vivia as realidades do seu pecado, e estava tudo dizendo que estava normal. E Deus fala com Noé: olha, constrói uma arca, as coisas vão ficar difíceis daqui para frente, constrói essa arca, você vai colocar pares de animais dentro da arca, e depois coloca a sua família. Então 8 pessoas entraram dentro da arca com Noé. Mostra uma ação interessante de que Deus parece que está agora recolhendo a sua criação. Começa o dilúvio, e o dilúvio, aqueles que estavam rindo de Noé, agora começam a pedir clemência a Noé, e a arca se fecha. E tem toda aquela realidade, dentro da literatura que a gente já conhece. Agora Noé pairando num monte, a arca ficando ali no monte, começa a entender uma ação muito forte dentro daquela realidade. Ele sai, encontra a terra seca. Encontrando a terra seca, o que ele faz? Primeira coisa, eleva um altar e faz um sacrifício a Deus. E a resposta de Deus é o amor. Por isso que ele fala: eu vou fazer um arco, uma aliança entre a terra e o céu. Dizendo sempre que esse é o sinal que Deus nos dá, dizendo: agora não vai haver mais o dilúvio. Quase para dizer assim: olha, porque você foi fiel, eu faço nascer por ti uma nova criação. Se a gente lembrar o tempo antigo, Gênesis, a gente vai recordar, no comecinho, que tem um homem e uma mulher, a primeira criação, que inaugura a morte. Noé, vivendo essa morte, dá um sentido de vida nova, sendo obediente a Deus. Então, pela arca da aliança, é a arca de Noé, que representa também a arca da aliança, ele vai trazer uma nova vida, porque a arca da aliança continha a essência de Deus. A arca de Noé estão a criatura, o que é de Deus criado, para a ação do novo. Então, teve que ter uma mudança de paradigmas. Se a gente pegar o texto do Evangelho, a gente vai observar agora que é Jesus que vai entrar na história. E ali o contexto é bem interessante, porque dentro dos estudos a gente sabe que Marcos não era tão pequeno assim, mas depois foi compilado e ficou pequenininho. E o texto de Marcos é muito sintético, sintetizado, e vai mostrar uma ação importante ali dentro do texto. Vai dizer que Jesus é tirado do batismo e conduzido pelo Espírito ao deserto. Aparece uma dimensão mágica, remonta a Gênesis. Jesus é levado ao deserto e ali tentado. Então, dentro de 40 dias, se você olhar o tempo da arca,
do dilúvio, 40 dias. Mostra uma ação de nova criação. Jesus agora vai ter que assumir o novo na sua existência. Não quer dizer que vai ser fácil para Jesus. Jesus, sendo Deus, vai assumir durante 40 dias um compromisso de batalha. Por isso que vai dizer que os anjos o serviam. Mostra esse compromisso de batalha para que possa ter na humanidade uma nova existência. Então ele faz um divisor de águas dentro desta realidade. Jesus vai deixar a sua vida. É o momento que ele deixa a vida da sua adolescência para trás, da sua maturidade para trás, e assumindo uma nova etapa dentro desse seu crescimento, dentro desta ação. E vai ser tão fundamental esses 40 dias, porque 40 dias vai evocar também 3 longos anos, que vão ser os anos da sua missão. Olha que ação interessante que vai acontecer com Jesus. Então Jesus, vencendo o demônio pelos 40 dias no deserto, nos ensina que, se formos fiéis ao mistério de Deus, ao plano de Deus, também nós venceremos as tentações do deserto. Qual é o deserto? É aquele que a gente traz consigo, o que você traz consigo. Qual é a realidade do teu deserto? O que a gente faz? Quais as realidades que também estão na nossa vida, que nos distanciam do projeto de Cristo? E a gente vai chamar isso de mal. Então, qual é a realidade má que tenho dentro de mim, que me afasta do projeto amoroso de Jesus? E a gente vai falar das realidades, de uma maneira muito clássica, de pecado e graça. Então, qual é o pecado que te afasta do plano de Deus? Quais são os pecados que te colocam fora do encontro com teu Senhor? Aí a gente fala assim, mas os pecados... mas o pecado eu confesso diretamente para Deus, tá bom? Não, Deus deu essa graça para que a gente buscasse a conversão, o sacramento da reconciliação, a confissão. Já começa por aí. Há quanto tempo faz que você não procura a confissão? Então, o tempo de Quaresma é um tempo para parar e para pensar um pouquinho sobre isso. Quanto tempo faz que eu não vou ao confessionário buscar o sacramento de cura? Padre, na minha igreja não tem confessionário, mas tem o padre, olha que beleza, né? Então a gente pode ter a confissão presencial. Quanto tempo faz? Então esse é o primeiro momento. Segundo momento, olhando para essas realidades de pecado, eu mais acuso o pecado dos outros ou tenho a coragem de olhar para o meu pecado e clamar misericórdia? Porque é muito mais fácil a gente achar o pecado que está no outro, e não o pecado que está em si. Ou até mesmo eu conheço o pecado que está comigo, mas não quero falar. Então a gente fala assim, eu tenho vergonha do meu pecado. Tanta vergonha que tem que o guarda para si. Isso vai trazer para ti realidades de morte. Olha que interessante. E existe mais uma outra realidade. Aquele pecado que você comete, que só você sabe e ninguém mais. Só que esse que só você sabe e ninguém mais, é o que te aprisiona, é o que não te faz feliz, é o que não te traz a paz. E é desse que o Senhor agora fala. É desse que o Senhor agora toca. Mas é preciso a gente ter coragem para olhar e meditar. Por isso, Quaresma. Se deixar olhar e meditar. Qual é... Evagrio Pontico, São Evagrio Pontico, falava uma coisa interessante. Ele falava assim, um grande pai da igreja, ele fala assim, qual é o demônio que está dentro de mim que me impede de viver a graça? Ele chamava o pecado de demônio. Então, qual é o demônio que está em mim que me impede de viver a liberdade de ser filho de Deus? É esse pecado que eu preciso me libertar. Então, é um convite a olhar no mais profundo da existência e buscar a misericórdia e o perdão. Aí a gente vai observar um sinal bonito de batismo dentro desta realidade. Jesus, vivendo esse mistério, fala, o tempo é agora. Então, agora é o teu batismo. Agora é o momento da graça. Então, no batismo, somos sepultados na morte com Cristo e vivemos ainda as mazelas do pecado. Somos libertos, ressuscitados do pecado original, sepultamos a morte, mas temos uma outra realidade. A outra missão é essa, colocada no lenho da cruz. Quase que para dizer, quase que a gente escuta, Deus falar, meditando isso, a gente escuta Deus falar, vem para a cruz comigo. O que é vir para a cruz com Cristo? Se Noé, saindo da arca, fez um altar e fez um sacrifício, esse é o sacrifício do Pai. Esse é o desejo do Pai para a salvação da humanidade. Cristo,
né, ele entrando nesse deserto, ele entende que o único sacrifício que vai salvar a humanidade é a cruz. Por isso que eu falei momentos atrás, que era um divisor de águas. Cristo assume uma realidade para a salvação da humanidade. Será que nós temos a coragem de também assumir esse desafio para a salvação das almas? Às vezes já me questionaram, padre, você fala algumas coisas para a gente, mas é forte, parece que está falando, mas a gente aprende uma coisa na ordenação. Quando a gente recebe o livro dos evangelhos, o bispo fala assim para a gente, toma consciência daquilo que fala, daquilo que praticas. Né? Pratica primeiro, depois ensina. Então, para poder fazer essa pergunta, eu tive que fazer a mim também. Antônio, você tem coragem de abrir mão de todos os teus valores para assumir a cruz? Sair da tua realidade, olhar para a realidade do teu pecado, que só você sabe, e poder se abrir ao novo? Aí quando eu estava meditando isso, me vinha aquela imagem dentro da Olimpíada, não tem aquelas pessoas que correm, né, dentro do estádio e vão correndo, e quando chega o final, elas se lançam. Parece que um nariz tem que chegar mais rápido que o outro. Lá elas colocam a mão para trás, vai correndo, vai se inclinando, vai depois estica a mão lá para frente, para ver quem chega primeiro, se lança para frente. Então quer dizer, se eu quero ter uma vida nova, o que Deus nos fala? Vem para a cruz comigo. Então quer dizer, deixa o que ficou para trás, lança-te para frente e alcance a tua vitória. E qual é a vitória que Deus quer para a minha pessoa e para a tua pessoa? A Páscoa, a alegria da Páscoa. Agora, para viver Páscoa, precisa ter uma conversão do coração. Não adianta a gente falar que conhece os defeitos e os pecados, mas se não tem uma mudança de paradigmas, a gente é estático. Não há crescimento, não há maturidade de fé, não há um novo na nossa vida. E Jesus Cristo nos quer como pessoas novas, por isso que Ele nos convida também a cada um de nós a um tempo de conversão. Se olharmos bem, pelo lenho da arca de Noé, houve a salvação para um povo. Foi feito um sacrifício, ficou sagrada a ação e o elo de Deus com a humanidade. Pelo lenho da cruz, somos remidos. Então, aquele que entra nesse mistério, encontra em Cristo a graça, a salvação e a paz. Por isso que aquela frase ecoava muito no meu ouvido e partilho com vocês. Você quer vir para a cruz comigo? Você aceita essa cruz? Você aceita ser também sacrifício para a salvação das almas? Olha que convite grandioso o Senhor nos faz nessa noite. Ele te quer nesta realidade, não como morte somente, mas sendo oferta para o teu irmão, tu encontras a vida. Como é que a gente explica isso para uma criança? Para um adolescente que talvez ainda não entendeu. O que é sacrifício? Sacrifício é duas palavrinhas unidas numa só. Sacrificar. Não é morte por morte. Se eu não entendo o mistério, eu vejo a morte pela morte. Mas se eu olhar para o mistério, eu vejo um sacrifício. Sacrificar. Significa o quê? Ficar sacro. Ficar sagrado. Então, aquilo que Deus me chama a viver é uma realidade de santidade, ser santo. Mas, espera aí, nós já somos santos pelo batismo. Pelo batismo, Deus nos fez santo. Então, se esse tempo me convida a uma santidade, Deus está buscando ao que em mim? Esta realidade de santidade que acabei perdendo pelos meus próprios valores, daquilo que recebi no batismo. A outra ação importante, sendo sacrifício, eu vou trazer alegria aonde estou. Aí vem a dimensão de sacrificar, fazer algo. Dentro da quaresma, a gente faz as penitências. Mas como explicar isso para uma criança, para um adolescente? Qual é a penitência que nós estamos fazendo dentro desse globo? Hoje em dia, qual é a maior penitência que fazemos? Será que temos alguma penitência, algo que é doloroso para a nossa vida? A máscara. Veja que interessante. Essa máscara, em pleno calor, você está com esse negócio no rosto. Que mais faz você respirar gás carbônico que oxigênio. Né? É interessante isso.
Mas você faz isso por quê? Primeiro, para se proteger, e segundo, para proteger quem está próximo de você. Então você faz um sacrifício por amor, não por obrigação. Ninguém tem obrigação pela obrigação. Nós fazemos por um ato de amor, porque amamos essa existência e queremos amar quem está ao nosso redor. E uma vez amando, a gente vive um sacrifício de louvor. É um sacrifício de amor, um sacrifício de louvor. Por que é sacrifício? Esquenta, dói a orelha, machuca, né? Tira a gente do sério, né? Quando você chega em casa, você parece assim, parece estar arrancando o rosto, né? Aquela necessidade de tirar para respirar, quer um ar, né? Olha que interessante, é um sacrifício. Mas enquanto você está, quantas pessoas você está salvando? Quantas pessoas estão se beneficiando com o teu sacrifício? Agora, tira essas máscaras. Quantas pessoas podem estar expostas a um risco de morte? É interessante o fato, né? Então, Quaresma é um tempo de penitência. Essa penitência que Deus nos convida a fazer, de ser eu também um sacrifício de louvor para a tua salvação. Por isso é constituída em oração, em jejum e lágrimas, que é uma dimensão caritativa, que a gente possa viver verdadeiramente o tempo quaresmal, e que os exercícios desse tempo possam nos dar força, dia a dia, passo a passo, para vivermos felizes a Páscoa de nosso Senhor, a sua Páscoa, a nossa alegria. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.